Olá, boa noite, boa noite. Esperar o pessoal chegar. Vou chamar convidar aqui, tudo certinho. Oi, Boa noite. oi, boa noite. Tudo bem, tudo certo? Tudo certinho, tudo tranquilo. Certinho. O pessoal vai chegando aí, né, com o passar do tempo. Mas vamos lá já começar a nossa conversa, né? Trocar nossa ideia. Fazer só pensando no projeto, como sempre gosto de apresentar. Fazer o contexto pro pessoal certinho, para quem vai ver depois também. Sim, sim. Bom, boa noite a todo mundo. Eu me chamo Rui. Eu sou representante da cidade do Recife, do projeto Circuito Universitário Online, do Cinema em Movimento, da MPC Filmes, uma distribuidora do Rio de Janeiro, com um projeto incrível como esse, cujo intuito é trazer os filmes deles, gerar debates, debater sobre filmes e com temas muito importantes para todo mundo. Essa é a minha terceira live do projeto, né? Serão 6 lives no total, essa é a minha terceira live. E hoje a gente vai discutir e conversar um pouquinho sobre a temática, sobre a importância do filme Carne, um documentário super curto, mas muito importante, que está disponível na biografia deles, para você assistir gratuitamente online. Eu trouxe hoje uma convidada super querida, que acompanho o trabalho dela faz muito tempo, que eu admiro muito o trabalho dela, Giovana. Então, por favor, Giovana, se bem para todo mundo e fica à vontade, a palavra é toda sua. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, obrigada, Rui, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, falando sobre uma das coisas que eu mais gosto, que é cinema, principalmente cinema brasileiro, né? Eu sou Giovana Lacerda, eu sou aluna de jornalismo, estou no sétimo período aí, estou quase terminando o curso. Sou daqui de Recife. Já estagiei na área de produção de crítica, né, cultural, então crítica ali de cinema, de exposições. Sou artista, então estou sempre ligada à arte e à cultura. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar sobre cinema e consumir o cinema, né? Então, estou mais do que feliz de falar sobre esse projeto, sobre esse curta, que foi assim uma surpresa muito massa. E estou muito feliz para continuar esse debate e poder participar desse projeto, que é massa também. Márcio, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Um processo danado, Eu mas que deu tudo certo, agradeço. graças a Deus. Primeiro, para começar já a nossa conversa, eu queria saber o que é que você achou do curta, se te surpreendeu, a tua visão geral sobre ele, os temas que ele traz, tudo. Como é que você enxergou ele no geral? Então, quando eu começo a assistir um filme, procuro um filme para assistir, às vezes eu gosto muito de não saber sobre o que se trata. Às vezes a gente não tem como fugir disso, né? Porque a gente recebe release e, enfim, o briefing ali do filme. Mas esse curta, tu falasse um pouquinho dele, não pesquisei mais sobre e fui assistir. Por isso que eu falei que foi uma surpresa muito massa. Sabia só ali da temática, que falava sobre o feminino, né? Sobre os corpos. Pelo título ali a gente já consegue saber. Mas, assim, foi uma experiência muito massa. Não sabia que era uma animação, trazia essas animações, então vou falar isso um pouquinho mais pra frente também, né? A gente vai debater sobre isso. Mas foi muito massa ver um gênero que eu gosto muito, que é a animação, dentro dessa proposta do curta. E eu gostei muito, gostei bastante. Narrativa muito massa, as personagens, assim, encantadoras. E gostei bastante, bastante mesmo, gostei muito. Eu acho que realmente é uma palavra que define ele, para todo mundo que eu conversei sobre ele, é surpresa. Porque realmente é uma surpresa danada, eu não esperava pelo menos o curta, né? Quando começa a narração, logo no começo, eu já não. Eu achei que ia ser um curso assim, documentário mais tradicional, né? Pegada mais tradicional, mas Uhum. não, ele me surpreendeu bastante também. E eu acho que é justamente esse primeiro ponto que choca a gente. É um curto documentário animado. Ele Exato. tem animação, ele usa animação como recurso. E aí já chama atenção logo no começo, por não ser comum, né? Normalmente, quando começa a narração ali, ainda mais num tema desse que é muito sensível, normalmente tem uma pegada que nem, devido às proporções, que nem eu tô agora. Numa cadeira, uma poltrona, a pessoa tá de frente pra câmera conversando. E aí eu queria saber logo o que é que você acha que, com esse uso da animação no filme, o que, é que a animação possibilita dizer, né? Porque é uma temática muito sensível, que é sobre o corpo feminino, né? Sobre Uhum. como a sociedade enxerga o corpo feminino, como é que são tratadas. Então, como é que a animação faz com que isso... Como é que você enxerga, né? Perdão. Como é que a animação diz sobre isso, como é que ela pode dizer sobre o corpo feminino, sobre... Né? Por que não é um documentário tradicional, né? Digamos assim. Isso.
Eu gosto muito de falar sobre documentário porque, por vezes, ele cai naquele até preconceito mesmo que a gente estabelece na nossa mente de que ele tem uma estrutura muito fixa, quando na verdade não é isso, né? O documentário, ele tem ali muito plano para explorar e que por vezes ele vem do campo jornalístico, né? Acho que eu posso falar um pouco disso, mas ele explora muito bem, ele trabalha muito bem com essas questões narrativas e audiovisuais e uma coisa mais subjetiva, que é muito do documentário, que casa muito bem com ele. Então, quando a gente vê um documentário que tem essa proposta, ainda traz ele por meio da linguagem da animação, é muito bonito. E falar sobre os corpos femininos, o corpo tem muito essa conexão com o imagético, né? Então a gente vê o corpo. Então, quando eu vi que ia ser um documentário, sabia um pouco sobre ele, né? Que fala sobre o corpo feminino. Por isso a surpresa com a animação, porque ele debate sobre o corpo, sobre a imagem da mulher, mas ele traz por meio das animações, que elas trabalham texturas e planos que a gente não consegue trabalhar com a imagem que a gente vê, né? Então, trazer isso pela animação é uma pegada muito inteligente e que utiliza dos melhores elementos que a animação tem a oferecer, né? Que é essa liberdade total para usar e abusar desses elementos. E além do que, são animações diferentes, né? São várias ilustradoras e animadoras, o que é muito massa, e porque conversa muito bem com as diferentes histórias das personagens, né? Então, muito massa. E eu acho até porque, se você perceber durante o filme, a animação é diferente de cada uma. E com o passar das histórias, elas vão ficando cada vez mais sensíveis, eu posso dizer Uhum. assim, sabe? Se você olha a primeira animação, que é no prato, que é o armário fechando, tudo, ela é de um certo modo mais dura, sabe? Uhum. Ela é mais rígida, digamos assim. E as outras elas vão ficando mais leves com o passar do tempo, até com o discurso também, com o Sim. depoimento que vão acontecendo. Eu acho que realmente a animação, ela traz, como você falou, ela traz um outro ponto, né? Porque vendo um documentário live action, né? Digamos assim, um documentário Uhum. normal, ela é presa, digamos assim, ao corpo da pessoa, né? Sim. Ou então algumas imagens reais, mas a animação você pode criar o que você quiser. Você pode desenvolver o que você quiser ali na tela. Exato. Então, eu acho isso um diferencial absurdo desse curto. Até porque ele está falando de algo que é muito sensível e que não dá para representar tão simplesmente assim, né? Uhum. Então, eu acho que a Com animação ela traz certeza. esse ponto muito crucial pra gente, pra quem vai assistir o filme, né? Pra quem vai assistir o filme. Uhum. E outra coisa que chama a atenção logo, né, também no começo, é a metáfora, né? A gente olha pro título do filme, Carne, e aí começa o curta, já começa, né, mal passada, depois vai vindo ao ponto, etc. Como é que você... A carne crua, na verdade, né, mal passada, ao ponto. Sim, sim. E aí, como é que você enxerga essa escolha dentro do filme, assim? Como é que você acha que essa, essa metáfora do corpo feminino com a carne em si, como é que ela fala sobre a nossa sociedade e como é que a nossa sociedade olha, né, para as mulheres, para essa questão do corpo feminino, assim, no geral. É, quando eu vi o título e fui assistindo, né, o documentário, foi tudo se interligando, né? Eu achei bem. Até soltei um arzinho, assim, dei um risinho quando eu vi que ela ia usar essas metáforas de mal passada e crua. E eu acho que é isso, quando a gente se vê como mulher na sociedade, se torna mulher. Eu falo se torna mulher porque gênero é algo que a gente vai descobrindo ao longo da vida, né? Então, a gente vai se entendendo como mulher, né? A gente, quando eu falo, toda a comunidade das mulheres sejam cis, trans, enfim. Então, quando a gente vai entendendo essa relação, o corpo, ele é muito conectado com a nossa ideia de mulher. Isso é para todo ser humano, tem a conexão do corpo com a alma, né, com a nossa identidade, mas com a mulher eu sinto que isso, falando por experiência própria, isso é algo mais intrínseco ainda. Então, nas narrativas delas, acho que o ponto principal em comum, que são histórias muito diferentes, mas em todas elas a gente vê que existe ali uma influência muito grande do corpo na narrativa delas, seja por algo que era infligido por terceiros, né, pela família. Tem ali o primeiro relato da personagem que era uma mulher gorda, e ela ainda fala, tipo, esse não é meu corpo transitar, tipo, não é algo que está transicionando, isso é meu corpo. E na escola ela tinha uma experiência, em casa ela tinha outra, mas era tudo sobre o corpo dela. Ou às vezes isso é infligido por nós mesmas, que nem a última personagem que, tipo, ela falava que não queria envelhecer, tinha medo de envelhecer, e ela mudou a relação dela com o corpo dela, e era algo que vinha dela, né? Então acho que o corpo está completamente conectado com ser mulher,
seja isso bom ou ruim, né? Isso é totalmente infligido na gente desde que a gente nasce e vai se entendendo como mulher. Então, ter essa metáfora da carne, brinca, né? A gente aceita isso, tá? Somos carnes e a gente vai trabalhar em cima disso. Vamos trabalhar em cima disso, entender essa relação, essas metáforas e seguir trabalhando em cima disso. Por isso que eu achei muito massa, achei muito interessante usar essas etapas, né? Ela seguiu, tipo, crua, mal passada, ao ponto. E foi conversando também com a história, né, das personagens. Eu achei bem interessante, achei bem interessante. Até porque eu acho que ele. Uma coisa desse filme que eu acho interessante, que nem você falou, além disso tudo, ele trata o corpo como se fosse um diário, né? Você para pra Sim. analisar. Ele trata Uhum. como se fosse um diário aberto das mulheres, porque elas vão retratando a história dela, de tudo. E eu acho que a primeira, quando ela fala, ela conta o relato da história da escola, que ela correu e aí ela se mostrou assim, ganhou uma medalha, se sentiu super bem, aí chegou em casa e a mãe dela destruiu tudo isso. O cara, né, como Uhum. ela fala que a mãe dela é nutricionista e ela comenta que a mãe dela citava que a filha dela era o motivo dela ser um fracasso como nutricionista, por causa do corpo. E, Então, é uhum. uma. E aí as outras também, né, tem com o passar do tempo, né, com o passar do relato, a gente vai vendo que realmente é tratado como se fosse um diário, com suas feridas, seus traumas, etc. E vai mostrando também todas as mudanças, todas as fases que elas passam, né, durante a vida, etc. E aí, que tipo de história você acha que o corpo ele guarda sobre o que essas marcas dizem do que é ser mulher em diferentes momentos da vida, sabe? Porque eu também acho interessante do filme, porque normalmente esse documentário, esse tipo de assunto, ele é tratado para mulheres mais jovens, Uhum. ou adolescente, ou pré-adulto, adulto, mas também ele trata também de mulheres já mais velhas. Com Então, certeza. o que é que você acha sobre isso? Sobre que tipo de história o corpo guarda e como é que essas marcas elas dizem, o que é que elas dizem sobre ser mulher em diferentes idades, né, durante a vida? Como eu disse, eu acho que a nossa alma tem uma conexão muito forte com o nosso corpo, né? É como a gente se coloca no mundo, a gente vai construindo o nosso corpo e é, demonstrando nossa identidade por meios físicos e como a gente se veste, como a gente se porta, tem muito essa conexão. E isso ainda é mais forte quando se é mulher, quando se entende como você se entende como mulher, né? E quando tu pontuasse essa primeira história, me lembra muito que existe uma coisa geracional também, né? Então, como minha mãe se relaciona com o corpo dela, isso recai sobre mim, porque eu sou filha dela, né? E somos mulheres. E como isso acontece muito, e falo por experiência própria, né? E eu acho muito massa que o documentário ele trouxe mulheres mais velhas, por exemplo. Eu vou até falar de uma coisa que me chamou a atenção. Acho que no penúltimo relato ela fala um termo climatério, que acho que é o que acontece ali entre a menopausa. Eu não entendi muito bem porque eu não conhecia. Então é algo sobre o corpo feminino que vai acontecer comigo que eu não conheço. E é algo que, assim, às vezes a gente apaga que a gente vai envelhecer, né? É algo que é visto com medo e com receio, e hoje em dia a gente vê cada vez mais mulheres impedindo esse envelhecimento. Não impedindo, porque não conseguem, mas tentando impedir visualmente, né? Mais uma vez o corpo ligado ao imagético. Então, o corpo ele tem que contar essas histórias, ele vai contar essas histórias de uma forma ou de outra, ele carrega nossas histórias. Porque por mais que a gente seja muito mais do que esse corpo, o corpo ele cresce com a gente, ele envelhece com a gente. Teve uma parte muito interessante que ela fala, uma das personagens diz que eu até anotei aqui, que o corpo ele vai crescer com a gente. Assim, às vezes a gente pensa que o corpo ele tá ali como um limitante, uma hora ele vai deixar a gente na mão, né? E a gente vai ficar feia, velha, enrugada. E não é isso. A gente vai crescer com o nosso corpo e o corpo vai se transformar, porque o corpo não é algo fixo, né? Ele é algo que cresce com a gente. Então o corpo carrega essas histórias dessa forma, da mesma forma a personagem que é uma mulher trans, né? Ela fala que ela tem uma história com o corpo dela que por vezes é algo muito muito sensível, né? O relato que ela estava lá numa festa flertando com um homem e o homem vem e mostra uma arma para ela, porque ela se vê ali como uma mulher preta, trans, e o corpo dela é visto como algo sensual inerentemente, né? E mais uma vez, da relação com o corpo que carrega histórias que você nem mesmo quer carregar, que não são suas histórias, mas são atribuídas a você. Então, o corpo é muito forte, querendo ou não, ele carrega ali, né?
Mas eu acho que é isso. E o documentário traz isso muito bem, porque são histórias que são diferentes e que mulheres diferentes carregam, e são todas histórias que o nosso corpo está carregando. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, alguns comentários já no chat. Pois é, muito obrigado pela mensagem. Felipe, querido amigo meu. Lua também está aqui, nossa amiga. Obrigada, Lua, querida. Diva. Companheira sua de dança e tudo. Sim. Eu, tudo que você comentou, eu acho que é uma ideia muito abrangente, muito boa. E eu acho que tem uma visão hoje, não é por causa da rede social, né? É meio ironia falar isso numa live, mas não é por causa da rede social, também por causa da pandemia, principalmente depois. Não só por causa do meu, enfim, porque agilizou esse processo. A gente está no meio digital que os nossos corpos, principalmente para mulheres, obviamente, eles são vistos, mas eles não são escutados, Uhum. sabe? Eles não viram histórias, eles não são escutados, eles viram apenas uma vitrine, realmente, infelizmente. E aí eu acho que o documentário ele é muito assertivo nisso, em fazer com que esses corpos eles sejam escutados e sejam mostrados como assim, não é apenas um corpo. Tem um contexto por trás, tem muita história por trás. Como é que você acha que o curta ele transforma esse olhar superficial que a gente tem na sociedade hoje, principalmente homem, né? Sobre o corpo das mulheres. Como é que ele transforma esse olhar superficial em algo mais profundo? Como é que ele dá essa virada de chave, sabe? Para quem está assistindo, de que apenas, ok, isso aqui não é só um corpo, isso aqui também é um museu, digamos assim, um diário, como eu falei mais cedo. Eu acho que inicialmente, só dele falar sobre o corpo e ser uma animação, ele já quebra ali algo, né? Porque a gente tá falando sobre o corpo, que, como eu disse, muitas vezes é atrelado ao imagético, mas a gente não vê o corpo físico daquelas mulheres, a gente vê aquela animação, aquela ilustração que, por vezes, diz muito mais do que o imagético, né? Então, desde esse início, desde essa escolha, ele já quebra aí com isso, né? E acima disso é tratar essas mulheres, como histórias, né? Como você falou, esses corpos dessas mulheres são diários. Então, trabalha em cima disso e cada vez mais a gente vem vendo essa objetificação desse corpo e tira completamente a humanidade, porque falo, eu trabalhei muito com cultura, né? Estagiei nessa área e a gente fala muito sobre celebridades, né? Hoje em dia. E as notícias que eu tinha que relatar sobre corpos de mulheres, isso vira notícia. As pessoas querem ler sobre os corpos das mulheres e as mudanças. E isso é absurdo, porque desumaniza, né? Porque não está falando. É algo que a internet proporciona e é algo que cada vez mais é muito mais negativo. E a gente vê, por exemplo, o uso da inteligência artificial. As mulheres são as mais afetadas nisso, porque o corpo delas é cada vez mais usado, corpos de mulheres reais, né, são usados para criar esse tipo de tecnologia que é muito nociva. Então, cada vez mais a gente objetifica aquilo, o corpo da mulher, e torna isso em algo para se usar, em algo para se vender. E o documentário traz isso completamente diferente, né? Então, traz essas histórias que a gente escuta, mas por meio da animação e trazendo esses corpos como diários, né? Como coisas reais que a gente convive, que a gente sente. Então, mais uma vez, eu sinto que o documentário acertou muito, né? Acho que é isso. Acho que é isso. É porque, realmente, que nem a Julie comentou no chat, relacionamentos em geral estão retratados nos relatos entre a mãe, a Uhum, filha, o relacionamento consigo mesmo. E esse relacionamento também da mulher, no caso, com o corpo dela. com certeza. Com certeza, porque ela precisa realmente se. Ela precisa. Que nem falar no filme, né? Às vezes o corpo ele é visto como se fosse um território inimigo, né? Por, Uhum, por ela própria, por causa de toda essa situação, por tudo que ela viveu, por tudo que ela vive. Porque são muitas questões que são levantadas durante a vida, né? Desde a carne crua até a mal passada, digamos assim, que, que são muitos pontos que ela precisa parar para refletir, para poder entender, que nem você comentou, né? O corpo aí também cresce com a gente. uhum, Né? Vai crescendo com a pessoa, vai criando tudo isso, vai criando essa casca junto. Então tudo se passa por um processo bem doloroso, né? Às vezes. Não é fácil, não é uma coisa com simples, certeza. mas é algo que o filme ele aborda muito bem, ele explora muito bem. E acho importante pontuar também que
existem imposições sobre como esse corpo ele tem que se mostrar na sociedade, né? Existe um relato muito presente de mulheres trans que por vezes têm que se expor a uma feminilidade muito excessiva para se provarem mulheres trans. Existem relatos assim de que é absurdo isso. E assim, você pode ser extremamente feminina, você pode não ser extremamente feminina, porque ser feminina não é atrelado a ser mulher, né? Mas ainda existe essa imposição. Então, falo do relato de mulheres trans, porque eu lembrei do relato do curta, mas enfim, isso é imposto para todos os tipos de mulheres. É um jeito que seu corpo deve se mostrar na sociedade. Se você não mostrar seu corpo dessa forma, você não é uma mulher. Você não tem o direito de ser uma mulher. Então, isso é um absurdo, mas é o que as redes sociais, assim, também agem em cima disso, né? Também perpetuam esse tipo de coisa, com meninas cada vez mais novas que são submetidas a esse tipo de ação, né? A esse tipo de estabelecimento. Então, é muito perigoso também ter as redes sociais agindo dessa forma. Não estou demonizando as redes sociais, porque elas também agem de formas certas, né? De formas benéficas, mas elas também estão aí para estabelecer esses paradigmas que estão cada vez mais afetando, né? Não, com certeza. E como a gente tem conversado aqui, né? É uma obra de arte, então como toda obra de arte, ela vai ser vista por diferentes públicos, né? Então, por exemplo, para quem é homem vai ver esse curta, é outro olhar. A gente tem outra visão, outra sensibilidade do que uma mulher quando for ver o curta, por exemplo. E eu acho que, assim, ele traz muitas coisas, muitos temas. E um exercício que eu fiz comigo mesmo quando eu assisti ele. Se ele fosse se Carne, se o filme fosse uma conversa, sabe? Fosse um bate-papo com a sociedade, fosse uma conversa direta com a nossa sociedade que a gente tem hoje. O que você acha que ele estaria dizendo pra gente? Que a gente precisa ouvir, que a gente precisa ficar de olho. Caramba, que pergunta. Eu acho que, de início, é que a gente precisa continuar falando sobre isso. Seja lá os debates que o curta traz, a gente precisa continuar falando sobre isso. Porque acho importante falar do feminismo também, porque existe aí um debate acerca sobre o que é feminismo. Sempre existiu, né? Esse tipo de movimento. E para mim, se o feminismo ele não engloba todos os tipos de mulheres que existem aí, se ele não protege, se ele não defende, se ele não luta pelas pautas das diferentes mulheres, porque são diferentes pautas, porque são diferentes lutas, é um termo guarda-chuva para mim, né, o feminismo. Se ele não tá lutando ali por tudo isso, não é feminismo, não deveria ser, sabe? Então, o curta traz muito isso de que existem diferentes tipos de vivências vividas por diferentes mulheres. E isso vai continuar acontecendo. Então, o que a sociedade se nega a ouvir às vezes é de que mulher não é algo único, não é um ser ali único, não é uma vivência única. Existem diferentes tipos de mulheres com pautas que precisam ser discutidas, ainda precisam ser discutidas, que a gente precisa continuar discutindo sobre isso, sobre essa presença desse feminismo que englobe tudo isso, que acolha todos esses tipos de vivências e também entender que, exatamente, mulher não é algo único, né? São diferentes histórias e diferentes vivências. Então, a mulher trans vai ter vivências diferentes de uma mulher cis branca, mas elas são mulheres. Não é algo único, mas elas estão ali naquele termo guarda-chuva. Então, eu acho que é isso que a gente se recusa a ouvir às vezes. É isso, de que esses debates, por mais que às vezes pareçam batidos, porque a gente fala muito sobre isso. Porque por mais que ainda exista essa onda de conservadorismo que a gente vive, porque ela tá aí, é um tipo de debate que nunca sai da boca das pessoas. Continua falando sobre mulheres o tempo todo. Seja de uma maneira boa, que nem a gente está conversando aqui, ou seja de uma maneira maléfica, mas a gente precisa continuar falando sobre mulheres e essa presença de mulheres diferentes que estão ali nessa mesma comunidade. Eu acho que é esse debate que a gente tem que continuar fazendo para sempre, assim, porque sempre vão existir essas pautas, sempre. Não, sem dúvida. E realmente é um debate que a gente precisa continuar fazendo com todos os meios que a gente tem, né? Que a gente pode fazer, usar a rede social para isso. Com certeza. Essa é a parte boa que a gente pode fazer com Sim. a rede social. Apesar de todos os malefícios que ela traz, que a gente falou, né? Uma pergunta assim mais que me veio agora na cabeça, mas por causa do teu trabalho, do teu história, que nem você comentou. Tu já tinha pegado algum trabalho, alguma matéria, feito alguma entrevista sobre isso, parecido com esse tema? Não,
Caramba, atualmente eu tô fazendo não é bem para o trabalho, é mais para a faculdade. É um grande projeto que a gente está fazendo, que a gente está fazendo uma revista de perfis, né, de reportagens sobre pessoas. E essas pessoas são todas mulheres e, coincidentemente, mães. É Histórias de Mãe, o nome da revista. Então, a gente está fazendo ali um grande estudo com essas personagens para trazer essas vivências delas como mãe e como mulher, né? Então, já fiz coisas menores, acho que esse é o maior projeto que eu estou fazendo ligado a isso. Mas mesmo quando os projetos não eram conectados a isso, eu sempre tento trazer, ou seja, eu preciso entrevistar alguém. Eu quase sempre vou prezar por entrevistar uma mulher, porque eu sinto que conecta comigo e de que não é dar lugar a essas mulheres, porque elas já têm esse lugar, né? Mas é simplesmente algo que me conecta e que está ali comigo, que eu sinto que eu devo fazer como mulher. Então, estou sempre conectando aí essas pautas e essas mulheres para perto de mim, que eu acho muito importante, e é algo natural. Mas acho que é isso. Acho que como mulher, como jornalista, eu tô sempre aí buscando fazer esses contatos, principalmente com essas mulheres que estão nesse mesmo ramo que eu, né? E eu tô ali trilhando o caminho delas. Dar o espaço para elas também, né? Junto com. Porque como você como jornalista e como mulher sabe muito bem o caminho, como ele é difícil, né? Uhum, Para poder conseguir esses uhum, espaços. Então, é realmente sim, um ajudando a outra, né? Como a gente fala, né? sim, Acho que sim, é um trabalho muito bonito, realmente. sim. Para finalizar, para pedir logo o encerramento, eu queria que você me desse, falasse de uma maneira geral, o que é que você acha que esse curso ele é importante, o que é que ele deixa de legado para quem vai assistir ele, para quem vai sair daqui da live, vai clicar no link da bio e vai assistir ele, tudo bonitinho. O que é que você acha que ele deixa como mensagem, como reflexão? O que é que você acredita, né? Que todos esses temas que ele traz e como ele faz isso, o que é que ele vai deixar como mensagem realmente para quem for assistir ele no futuro? Acho que de início todo mundo tem que sim ir aí na bio, clicar no link e assistir o filme, o curta, porque é uma coisa linda, um projeto lindo e que vale realmente a pena assistir. Passa no instante, assim, você nem percebe, você fica muito imerso ali. E se você puder tirar alguma coisa, algum pensamento, alguma percepção após assistir ele, se você for refletir sobre alguma coisa, é sobre isso, de que essas mulheres são histórias, né? Ao mesmo tempo que os corpos dessas mulheres estão aí para todo mundo ver o tempo todo, a gente é muito mais que isso. A gente é muito mais do que uma carne, né? Por mais que a gente entenda esse lugar que a gente tem na sociedade por vezes, a gente transcende isso, né? E eu falo a gente porque somos uma comunidade, devemos ser uma comunidade. Então, se for para refletir sobre algo que seja sobre isso, de que as mulheres são histórias. Elas são as histórias, elas também são os corpos delas, mas somos histórias. Temos coisas para oferecer, coisas para refletir, coisas para ensinar e aprender. É muito mais do que o corpo, sabe? Então, ser mais gentil, ser mais perceptivo e compreensivo e sendo mulher ou não, né? É a gente entender a sociedade que a gente está e de que a gente deve entender que as mulheres são histórias, muito mais do que corpos. Eu acho que essa é a reflexão assim maior que esse curta me dá e assistam mais curtas. Assistam mais curtas brasileiras e assistam mais animações e curtas animações, que agora é um nicho que eu vou procurar sobre, porque é assim incrível. Mas acho que é isso. Acho que é isso. Acho que essa é a reflexão que eu tiro e espero que as pessoas partam daí para muito mais. Aproveite o cinema brasileiro, né? Veja mais Exato, filmes cinema brasileiro, por exato. favor. Por favor. Por favor. Sempre vou reforçar, por favor, gente, assistam, né? Eu sei que você gosta do filme da Marvel, por favor, venha ver o filme brasileiro também, pelo amor de Deus. Gil, muito obrigado. Bem rápido, né? Como falei pra você, é bem rápido. Bate-papo bem rapidinho. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando que o filme tá na bio da MPC Filmes, @MPC Filmes, tudo junto. Por favor, sigam a Giovana, acompanhem o trabalho dela, que ela tem muito projeto incrível de dança, de escrita, de podcast. Muito, muito trabalho, muita coisa linda. Então, por favor, sigam ela, acompanhem o trabalho dela. De novo, Gil, muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de ter participado desse momento. Espero que a gente trabalhe aí juntos aí no futuro.
Porque é muito massa ter essa troca, muito massa. Sim. E obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, de verdade. Muito obrigado. Gente, E eu sigam o vou. Rui também, um adendo. Sigam o Rui também, porque assim, trabalho incrível, tá sempre aí movimentando essa cena e sempre muito receptivo para ajudar e, enfim, muito massa o trabalho também. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou voltar aqui com mais lives, gente. Tem mais 3 lives até o final do mês, então fiquem de olho nas minhas redes sociais, tá bom? Muito obrigado a todos. Lembre de ver os filmes. E é isso. Um beijo. Bons filmes pra vocês Beijo, e gente. boa semana. Obrigado. Obrigada.